Rumo à presença plena, uma reflexão pastoral sobre a participação nas redes sociais, do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. Trata-se da primeira publicação oficial do Dicastério para a Comunicação após a reforma da Cúria Romana promovida pelo Papa Francisco. O documento é uma resposta ao fato de que muitos cristãos pedem orientação, uma vez que as redes sociais virtuais, que representam uma expressão da cultura digital, tiveram impacto nas comunidades de fé, especialmente após a pandemia. A preocupação principal é promover relacionamentos pacíficos, significativos e atenciosos nos ambientes em rede, assim como expressões digitais vivas e revigorantes da fé, que sejam fruto de uma comunicação verdadeira. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco, nas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, se preocupa em escrever sobre uma comunicação autêntica, a serviço da cultura do encontro. O documento está dividido em 4 grandes partes, totalizando 82 parágrafos de fácil compreensão. A primeira é uma reflexão sobre a atenção às ciladas nas rodovias digitais, onde são abordados os efeitos da digitalização e um alerta sobre as desigualdades nas redes sociais, em que as plataformas que prometem criar comunidades, aproximar o mundo, muitas vezes tornam mais profundas as formas de divisão. Em uma época em que estamos cada vez mais divididos, em que cada pessoa se retira na sua própria bolha filtrada, as redes sociais tornam-se um caminho que leva muitas vezes à indiferença, à polarização e ao extremismo. Quando os indivíduos não se tratam uns aos outros como seres humanos, mas como meras expressões de um certo ponto de vista que não compartilham, testemunhamos outra expressão da cultura do descarte, que prolifera a globalização e a normalização da indiferença. Portanto, há necessidade cada vez mais urgente de envolver as plataformas das redes sociais de tal modo que vá além dos próprios silos, saindo dos grupos dos seus iguais para se encontrar com os outros. A segunda parte do documento desenvolve o tema da consciência ao verdadeiro encontro e afirma que a boa comunicação começa pela escuta e pela consciência de que há outra pessoa diante de mim. Nesses parágrafos são refletidos o papel da escuta e da consciência para fomentar o encontro. O texto afirma que, com o excesso de estímulos e dados que recebemos, o silêncio é um bem precioso, porque garante espaço para concentração e discernimento. Um silêncio cada vez mais difícil de alcançar nos dias de hoje. Com a velocidade e o imediatismo da cultura digital que põe à prova a nossa capacidade de atenção e de concentração, a escuta torna-se ainda mais importante na nossa vida espiritual. Uma abordagem contemplativa é contracultural, até profética, e pode ser formativa não só para as pessoas, mas para a cultura no seu conjunto. A terceira parte fala sobre o movimento que vai do encontro à comunidade. Trata-se de uma seção central do texto. Como afirma o documento, definir-se cristão nas redes não é o suficiente. Na internet, é possível encontrar muitos perfis ou contas em plataformas digitais que proclamam conteúdos religiosos, mas não constroem dinâmicas relacionais. Trata-se de interações hostis e palavras violentas e ofensivas, que se manifestam inclusive no contexto da partilha de conteúdo cristão, contradizendo o próprio Evangelho. Podemos pensar ainda mais alto. A web social não é inquestionável. Podemos mudá-la. Podemos ser propulsores de mudanças, imaginando novos modelos alicerçados na confiança, transparência, igualdade e inclusão. Juntos, podemos encorajar as empresas de comunicação a reconsiderar suas funções, permitindo que a internet se torne um espaço verdadeiramente público. Espaços públicos bem estruturados são capazes de promover melhores comportamentos sociais. Por isso, devemos reconstruir os espaços digitais de tal forma que eles se tornem ambientes mais humanos e mais saudáveis. Por fim, na quarta parte,
o documento reflete sobre um estilo distintivo que deveria marcar a comunicação cristã nos ambientes digitais. Afinal, comunicação não é simples estratégia. O documento diz que deveríamos recordar que tudo que compartilhamos nas nossas postagens, comentários e likes, com palavras escritas, com filmes ou imagens, deveria estar em sintonia com o estilo que aprendemos com Cristo, que transmitiu sua mensagem não apenas mediante discursos, mas com todas as atitudes da sua vida. Portanto, o modo como dizemos algo é tão importante quanto o que dizemos. O estilo cristão nas redes sociais deveria ser reflexivo, não reativo. Portanto, todos nós deveríamos prestar atenção para não cair nas armadilhas digitais escondidas em conteúdos intencionalmente concebidos para semear o conflito entre usuários, causando indignação ou reações emocionais. O novo documento Vaticano analisa ainda um fenômeno contemporâneo, que é a influência digital. O texto enfatiza que cada cristão é um influenciador, independente do número de seguidores nas plataformas digitais, e deveria estar ciente de sua influência potencial. A principal questão em jogo é que a responsabilidade cresce com o aumento da audiência. Quanto maior o número de seguidores, tanto maior deveria ser nossa consciência de que não agimos em nosso próprio nome. As pessoas procuram alguém que possa proporcionar orientação e esperança. Elas têm fome de liderança moral e espiritual, mas nem sempre a encontram em lugares tradicionais. Hoje é comum recorrer a influencers, indivíduos que conquistam e mantêm um elevado número de seguidores, que adquirem maior visibilidade e são capazes de inspirar e motivar os outros com suas ideias ou experiências. Adotado da teoria de opinião pública para a estratégia de marketing das redes sociais, o sucesso de um influencer das redes sociais está ligado à sua capacidade de sobressair na vastidão da rede, atraindo um grande número de seguidores. O documento Vaticano enfatiza também que tudo o que fazemos com palavras e ações deveria trazer o sinal do testemunho. Evangelizar não é vender um produto, não é fazer publicidade, não é fazer proselitismo, mas sim comunicar a vida encarnada na pessoa de Jesus, a quem seguimos e com quem convivemos. E como cristãs e cristãos, seguimos alguém que morreu pregado em uma cruz, subvertendo qualquer glória mundana. Não houve curtidas e praticamente nenhum seguidor no momento da maior manifestação da glória de Deus. Todas as medidas humanas de sucesso são relativizadas pela lógica do Evangelho. O que caracteriza uma presença plena nos ambientes digitais, portanto, é a capacidade de interagir, de se relacionar, de gerar uma comunidade. E, por sua vez, o que caracteriza uma comunidade é justamente o fato de ter algo em comum, de se pôr em comum o que se tem e o que se é. Em seu sentido teológico-eclesial, a comunidade dos fiéis torna presente a igreja num determinado lugar, por meio da comunhão-comunicação das pessoas entre si e delas com Deus. É a igreja que está onde as pessoas se encontram, independentemente dos vínculos de território, de moradia ou de pertença geográfica, inclusive, portanto, nos ambientes digitais. Afinal, o próprio Jesus deixou a seguinte promessa de presença real: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou aí no meio deles.